E aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou ensinar para vocês o processo de detalhamento em miniaturas. Também vou falar a respeito dos materiais, o preço deles no mercado, o que eu recomendo vocês utilizarem e também vou passar algumas dicas para vocês. E antes da gente realizar o processo de detalhamento das miniaturas, vamos para os materiais. Pessoal, em relação a tintas, eu recomendo vocês utilizarem dois tipos de tinta, que é a tinta PVA e a tinta acrílica. Ambas são excelentes para o processo de detalhamento, porém alguma delas você pode ter alguma dificuldade de encontrar, então você pode estar alternando entre essas duas. A PVA que eu tenho aqui é a fosca e a brilhante é a acrílica que eu tenho aqui. Vocês podem estar optando pelo acabamento dela, em brilhante ou não. Porém, as duas têm um preço muito bom caso comprado em loja física, só que se você for pesquisar para comprar em loja virtual, elas vão sair muito caras. Por exemplo, a PVA eu paguei R$ 6,00 em loja física e a acrílica eu paguei R$ 8,00 em loja física. Se eu fosse comprar qualquer uma dessas unidades aqui em alguma loja virtual, Mercado Livre ou alguma outra desse tipo, eu ia pagar no mínimo uns 12 ou 20 reais na unidade. Também tem kits, só que eles saem muito caros também, mesmo sendo com maior quantidade e uma maior variação de cores. Porém, eu recomendo muito vocês procurarem esses dois tipos de tinta aqui para realizar o processo de detalhamento das suas miniaturas. Vocês podem estar se perguntando sobre a tinta de tecido. Eu não recomendo ela por conta do acabamento que ela dá na miniatura. Ela parece ser mais uma cola do que uma tinta quando ela está totalmente seca, e quando ela passa o verniz vitral ela não fica tão boa assim. Por isso que eu não recomendo vocês utilizarem a tinta para tecido na pintura de detalhamento. Outra coisa que a gente vai utilizar são canetas. Eu recomendo vocês procurarem canetas, se forem utilizar canetas para fazer pintura como farol ou as lanternas das suas miniaturas, eu recomendo utilizar canetas como a da Posca. Elas são caras em comparação com a tinta acrílica ou a PVA, por conta que elas vêm em uma cor única, então você teria que comprar, por exemplo, essa daqui é a minha tinta prata para caneta Posca. Vocês podem comprar tinta vermelha, preta, branca, laranja, várias cores para poder fazer os detalhamentos mais comuns aí nas customizações. Essa aqui, pessoal, pelo fato dela ter essa pontinha mais fina, que ela auxilia muito no nosso detalhamento, ela custa por volta de R$ 45 reais. E não sei se é por conta da coloração dela, porém canetas Posca, elas são geralmente muito mais caras do que a tinta acrílica e eu recomendo vocês comprarem elas só se for realmente de um detalhe muito específico que vocês queiram. Porém, se vocês estiverem dispostos a investir nesse tipo de material, vocês comprem dessa ponta mais fininha, porque vocês conseguem alcançar áreas muito mais difíceis de ser alcançadas geralmente com um pincel e também vocês têm uma precisão maior. Outra caneta que eu também vou estar utilizando aqui é essa caneta cromada da Demey. Essa daqui, em comparação com a Posca, principalmente com a caneta Posca prata que eu tenho, essa daqui é especificamente para cromados. Vocês também podem encontrar outras duas variações dela, que são a bronze e a dourada. Dependendo da miniatura que você for detalhar, você pode estar comprando de outros tipos de cor, só que a que eu mais utilizo é a prata, porque eu tenho muitas miniaturas que eu detalho esse tipo de cor, e como vocês podem ver, o cromado dela é realmente um cromado real, é literalmente esse tipo de cromado que tem aqui na tampa dela. Ou melhor, essa faixinha prata aqui. E bom, o preço dessa caneta aqui gira em torno dos 20, 21 reais no Mercado Livre. Eu recomendo bastante vocês comprarem ela se o seu intuito é pintar detalhes cromados das miniaturas. Eu recomendo demais essa caneta aqui para vocês. Para o acabamento a gente vai estar utilizando verniz vitral. Recomendo vocês estarem procurando verniz vitral incolor, porque vai preservar o detalhe que vocês fizeram na miniatura de vocês. E por que eu recomendo utilizar o verniz vitral? Porque caso você esteja realizando um projeto em que você teve que repintar a miniatura e depois fez o detalhamento, você pode sim estar utilizando o verniz convencional em spray ou de aerógrafo, porém o verniz vitral ele pode ser utilizado em detalhes que você faz na miniatura que já possui alguma pintura ou que você quer dar algum tipo de detalhe mais específico e não quer ter que usar verniz spray para não gastar tanto assim à toa e também para dar um acabamento mais simples e mais rápido também na sua miniatura. Então por isso que eu recomendo vocês utilizarem o verniz vitral quando realizar o processo de detalhamento, independente da miniatura que vocês forem detalhar. E, pessoal, aqueles foram os itens que eu considerei essenciais. Agora eu vou mostrar para vocês alguns itens que eu vou considerar como adicionais e opcionais também, que vocês podem estar utilizando ou não, dependendo do caso da miniatura que vocês vão customizar. Então esses itens seriam palito de dente e alfinetes. Esses itens aqui eles são muito bons caso você tenha uma miniatura que possui detalhes onde a tinta não consegue muito bem nem com a técnica de diluição muito alta e nem com a ponta do pincel. Então você pode estar pegando a tinta diretamente com o palito de dente ou com o alfinete, que ele é até mais fino, ó. Vocês podem ver a ponta dele aqui. Porém, dependendo do tipo de caso que você tem na sua miniatura, vocês podem estar alternando entre os dois.
O alfinete ele é muito barato, eu comprei uma caixa com 3 jogos desse daqui, saiu por R$5, então ele vale muito a pena e também você pode usar ele para outras finalidades aí. E também, pessoal, uma espátula ou algo para poder separar a tinta, tá? Isso daqui é mais opcional para você não ter que ficar sujando o pincel à toa, pegando tinta e depois limpando ele. Então eu recomendo que se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando uma espátulazinha como essa daqui ou qualquer outra coisa para poder separar a tinta no recipiente que vocês tiverem disponível. Então, pessoal, a miniatura que eu vou utilizar aqui vai ser esse Dodge Viper GTS, que apesar de ser uma miniatura que já é bem detalhada por padrão, eu ainda pretendo fazer alguns detalhes nela no decorrer do vídeo. Então, eu vou deixar ela posicionada aqui, vou pegar o nosso recipiente e vou separar as tintas. As tintas que eu vou usar no vídeo são essas aqui. Então, vamos começar pela tinta preta. Vocês podem pegar direto do pote, tá, pessoal? Só que eu pretendo diluir ela para poder, além de ter um acabamento melhor, a gente poder render mais a tinta e não ter que gastar tanto assim do que se fosse usar diretamente do pote. Então vou pegar aqui o nosso pincel, a esponja e o nosso pote com água. Vou colocar eles aqui. Bom, primeiramente vamos molhar o nosso pincel e vamos começar a diluir essa tinta aqui. Em relação ao ponto de diluição da tinta, pessoal, eu recomendo vocês diluírem ela o suficiente para ela tentar formar algumas estruturas, ó. Deixa eu tentar focar para vocês. Tentar formar algumas estruturas e ela tentar ceder, porém ela não conseguir ceder. Então se ela conseguir ficar plana, ela tá muito líquida, e se ela não ficar no ponto ideal, ela vai estar muito dura, ao ponto das estruturas ficarem muito difíceis de cederem. A nossa tinta já está bem diluída, como vocês podem ver. Deixa eu dar uma limpada no pincel. Agora sim a gente vai para a parte de pintura. Vou dar uma afiada nele. Vocês podem ver como que fica a pontinha dele, ó. Bom, então vamos lá. Vou pegar a nossa miniatura aqui. Começar a parte de detalhamento na frente dela. Bom, pessoal, assim que vai ficando o resultado. Vocês puderam ver que eu dei uma borrada, mas caso isso aconteça com vocês também, é só vocês pegarem um palito de dente. Enquanto a tinta está seca e sem verniz, vocês podem vir aqui tirando o excesso. Como vocês puderam ver, ficou muito melhor o acabamento aqui da nossa grade do radiador. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês uma técnica onde a diluição vai ser ainda maior para poder auxiliar nos detalhes, como por exemplo essas saídas de ar ou entradas de ar que vocês podem ter no molde da miniatura de vocês. Então, a gente vai diluir ainda mais a nossa tinta. Pegar um pouco mais de água e diluir ela aqui. E vocês vão deixar ela bem líquida, ao ponto de ficar próximo de água mesmo. Bom, pessoal, com a nossa tinta diluída, agora a gente vem aqui, essas saídas de ar. Pode passar o pincel sem mesmo afiar ele, ó. Sem se preocupar muito em passar exatamente no lugar, porque a gente vai vir agora com o dedo, vai tirar o excesso e vai sobrar só a pintura dentro dessas frestas. Que vocês podem ver, pessoal, a diferença aqui na parte de baixo em comparação com a parte de cima. Dá um detalhe ainda maior para nossa miniatura. Tô fazendo na parte de cima aqui para mostrar para vocês como é que fica. Vocês deem só uma passadinha de leve, pessoal. Se vocês forçarem, aí vai tirar muita da tinta, até mesmo da parte que tá dentro do detalhe. Pessoal, eu pintei aqui também essas partes, que são saídas de ar, só que elas estavam sendo representadas pelo acrílico da miniatura. Como vocês puderam ver, uma técnica muito útil e que dá um realismo ainda maior para nossa miniatura. Vou continuar fazendo os detalhes em preto aqui nela.
Então, pessoal, como vocês puderam ver, fiz os detalhes em preto aqui da miniatura, aqui na parte de cima. Opa, deu uma manchadinha aqui. Aqui na parte do capô, nessa parte aqui do acabamento da porta e nas saídas de ar traseira, que mesmo que sejam bem pequenininhas, são os detalhes interessantes da gente fazer na nossa miniatura. Bom, agora a gente vai vir fazendo outros detalhes. Bem, pessoal, com a nossa miniatura finalizada aqui nos detalhes com a tinta PVA, agora é hora de realizar alguns detalhes com a caneta cromada. Então eu vou pegar aqui o nosso recipiente, eu vou pegar a nossa caneta cromada, porque eu vou despejar a tinta dela aqui no nosso recipiente para poder pintar alguns detalhes que são mais difíceis de alcançar com a ponta dela. Então vou dar uma chacoalhada nela aqui. Vocês fazem o seguinte aqui, pessoal, vocês pegam ela e dão uma apertada em alguma superfície. Aí, pessoal, acho que assim já é o suficiente. Tá tampando ela aqui. Agora a gente vem com um palito de dente. Vamos usar ele como se fosse o nosso pincel. Enfim, pessoal, como vocês puderam ver, é um processo bem simples, o palito de dente ajuda demais a conseguir chegar nesses tipos de áreas da nossa miniatura. Ainda com a caneta cromada eu vou fazer alguns detalhes a mais aqui, como por exemplo essa capa do combustível. Então eu vou estar passando ela bem de levinho. Aí, pessoal, o nível de detalhe que fica, como vocês puderam ver, dá até para usar o palito de dente para fazer algumas correções. Apesar dessa miniatura ser bem detalhada, vocês conseguem ver que ainda dá para deixar ela ainda mais detalhada. Então eu vou estar pegando aqui agora a nossa caneta posca para fazer os detalhes no escapamento. Finalizado o detalhamento aqui na miniatura, pessoal, vocês conseguem ver como que fica o resultado. Terminei de detalhar algumas partes, como por exemplo aqui embaixo, que eu fiz detalhamento do escapamento, como vocês puderam ver. E agora chega a nossa parte de acabamento, que vamos estar utilizando o verniz vitral. Tá posicionando a miniatura aqui. Vamos pegar o nosso verniz vitral. Vocês podem estar molhando a ponta do pincel para deixar ela mais afinada, para vocês poderem passar com maior facilidade. E vocês vão fazer o seguinte, pessoal, vocês vão pegar aqui o verniz, não precisam passar muito, tá? Na ponta do pincel para não deixar encharcado. E vão passando com cuidado nas áreas que vocês detalharam. Como vocês puderam ver, terminei de fazer o envernizamento. Vocês veem que dão um acabamento e também uma proteção muito grande nos detalhes que vocês realizarem nas suas miniaturas. Eu não acabei passando o verniz em detalhes cromados, somente aqui no detalhe que eu fiz com a caneta posca, porque ele é um detalhe mais prata e ele não precisa necessariamente de tanto brilho. Só que se vocês quiserem optar por estar passando o verniz vitral nos detalhes que vocês realizarem com caneta cromada, por exemplo, vocês podem estar passando, tá? Porém, eu não acho que seja muito necessário, porque o acabamento que a caneta cromada dá, ele já é muito bom. Você só consegue remover a tinta da caneta cromada depois que ela seca com água rasa, porque ela dilui o óleo que está presente na tinta da caneta cromada. Então fica a critério de vocês aí passar o verniz nos detalhes cromados que vocês realizarem ou não. Se for muito detalhe, talvez seja necessário, porém,
só se for passar o verniz vitral. Se for passar algum verniz spray ou verniz de aerógrafo, eu não recomendo, porque aí ele vai perder o brilho do cromado da caneta. Enfim, pessoal, após vocês terem realizado o processo de detalhamento utilizando o verniz, eu recomendo vocês utilizarem essa dica que eu vou passar para vocês, tá? Como vocês podem utilizar o mesmo pincel que vocês têm à disposição para poder fazer o detalhamento, ou vocês podem estar separando um pincel específico para fazer o envernizamento, vocês podem estar mantendo ele de uma maneira melhor, tá? Eu vou mostrar para vocês como que remove o verniz da ponta do pincel para não deixar ele endurecido ou ele perder a capacidade de moldar a ponta dele para poder chegar nos detalhes. Então aqui é o seguinte, pessoal, aqui eu separei um potinho com água e no outro a gente vai utilizar água Hass, que vai servir para remover o verniz do nosso pincel. Então vamos pegar um potinho aqui e vamos só despejar. Terminado de despejar a água, vocês podem deixar uma quantidade pequena mesmo, porque como o pincel que a gente utiliza e que vocês possivelmente vão utilizar aí, são pincéis pequenos, então vocês não precisam deixar um pote muito grande ou uma quantidade muito grande de água Hass para poder diluir o verniz. Então, pessoal, aqui é o seguinte, vocês podem estar apoiando o pincel em algum lugar para deixar somente as cerdas dele dentro do potinho, tá? Ou do recipiente que vocês escolherem aí para deixar a água Hass. Então, pessoal, vocês vão deixar ele de molho por volta de 5 a 10 minutos e depois vamos continuar com o processo após esse tempo que ele ficar de molho aí. Então, pessoal, depois que vocês deixaram de molho aí por volta de 5 ou 10 minutos, vocês vão pegar o pincel, vão remover o excesso da água Hass, passando na água mesmo, água de torneira. E agora, pessoal, vocês vão precisar de um pouco de detergente para poder despejar na ponta do pincel e remover o excesso, tá? Porque o detergente, ele consegue remover o óleo que é presente no verniz, tá? Vou estar deixando aqui embaixo para vocês poderem ver. Para não fazer muita bagunça, vocês vão pegar aqui no pincel, pessoal, de baixo para cima, porque o verniz, quando ele resseca, ele cria algumas partes mais duras aqui que podem endurecer o pincel. Por conta disso que o pincel endurece. Então vocês vão vir aqui com o detergente por cima e vão estar arrastando algumas vezes, tá? Como o nosso pincel aqui ele é pequeno, então você não precisa realizar esse processo por muito tempo. Vocês só vão vir aqui com detergente mesmo, não importa o tipo de detergente, se ele é neutro, se ele é esse detergente de coco igual eu estou usando, pode ser qualquer um. Só pelo fato de ser um detergente já vai auxiliar nesse processo. Então vocês vão vir aqui, ó. Vocês conseguem sentir que ele fica mais macio e também um pouco mais liso. Significa que está removendo o verniz. Então, bom, agora aqui a gente vai dar uma passada nele de água para poder remover o excesso que ficou aqui de detergente. Vocês podem estar utilizando esse processo aqui numa pia, tá? Onde tem água corrente, que vai ser bem mais fácil para vocês. Só que como eu estou mostrando aqui no vídeo, estou usando esses potinhos mesmo, que também servem muito bem, tá, pessoal? Prontinho, pessoal. Aí é só deixar secar, ou vocês podem pegar um paninho e passar para poder secar o pincel de vocês. Enfim, pessoal, em geral o vídeo foi esse. Quis trazer uma maneira explicativa e bem detalhada do que vocês podem estar utilizando para realizar esse processo. E também passei até algumas dicas de como vocês podem estar mantendo a durabilidade dos seus materiais e equipamentos. Mesmo que não seja uma dica muito relacionada ao processo de detalhamento em si, e sim a você continuar usando suas ferramentas. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, deixem um like aí. Não esqueçam de se inscrever no canal e também de seguir as redes sociais, @diecastcustomshop67. Em geral o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Falou!